Amém. Boa noite. Amém. Aqui em Números 13, eu vou ler um pouco mais, para a gente falar um pouquinho. Números 13, 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Gade, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel, com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Tanto também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele, disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Eu vou parar aqui um pouquinho para ter a gente falar um pouquinho, ter um raciocínio, e depois eu quero ler mais um pouco. Eles estiveram lá. Algumas coisas, às vezes, é difícil de entrar na cabeça. A gente lendo, a gente para e pensa assim: meu Deus, mas eles viram tudo, a grandeza do lugar, a terra, trouxeram frutos de lá. Então, não é uma coisa que eles não tinham visto, ao contrário, eles viram, ficaram 40 dias. 40 dias observando tudo e puderam ver que era tudo muito grande e mais do que poderiam imaginar. A vitória. Mas aí, como todos nós temos os nossos jebuseus, amorreus, todo mundo. Está aqui, ó. Os hititas, os jebuseus, os amorreus, os cananeus. Todos nós temos. Às vezes a pessoa olha para um projeto, para um negócio, para algo, ela vê que aquilo é grande. Ela presencia, ela sente o poder daquilo, a energia daquilo. Ela sabe que aquilo realmente é algo muito bom. Aquele negócio, aquele projeto, aquela ideia, algo que ela sonha em atingir, mas aí ela começa a olhar. Ela tira o olhar da terra, do projeto, do negócio, do desafio.
ela tira o olhar dela para tudo aquilo que realmente é bom e começa a colocar nos hititas, nos jebuseus, nos amorreus, nos cananeus. É o que muita gente faz. E aí ela começa não só para esse, ela começa também a olhar para os Enaques, que são os gigantes. Mas eu queria isso aqui. Mas tem um Enaque ali que acho que eu não vou conseguir vencer ele. E tem hitita dali também. E tem cananeu, e tem jebuseu. E aí, ao invés dela concentrar forças na terra, na promessa, ela começa a observar demais os Enaques, os hititas, os cananeus, os jebuseus. E ela desconcentra, ela desfoca, porque aquilo começa a crescer, fica maior. E a terra está lá. E os frutos que são maravilhosos, saborosos, tudo de bom. Começa a ela não vê, ela começa a ignorar, em função dos Enaques, dos hititas, dos jebuseus. Ela começa a ignorar. Aí você vai, a pessoa vê, ela tenta entrar numa empresa. É um cargo maravilhoso, é uma coisa incrível, é um salário e benefícios, mas tem muita gente na frente, tem muita coisa, tem muito jebuseu, tem muito Enaque, tem muito hitita. E ela começa o quê? A enfraquecer, permitir que o sonho enfraqueça. Porque ela tira o olhar daquele belo emprego que ela deve resistir e vencer todas as etapas para entrar lá, e coloca nos Enaques, nos hititas, nos jebuseus, nos cananeus. Ora, ela vê a possibilidade de realizar algo, de abrir aquele negócio, de adquirir aquele bem. São muitas coisas. Deus tem uma promessa para ela de libertação, de cura numa área. Mas aí aparece uma situação aqui, uma má notícia ali. Então é um Enaque que está de cá, é um hitita de lá, é um cananeu, é um jebuseu. E ela vai desfocando, tirando o olhar dela cada vez mais da vitória, daquilo que pode ser uma grande vitória, é uma grande vitória, e só olha para os Enaques, para os hititas, para os jebuseus. Você vê que tinha 12 homens ali, e eram líderes, não eram pessoas comuns em Israel, do povo. Era gente que liderava, gente que tinha influência, gente importante, gente que estava à frente de pessoas. Então não eram homens despreparados, eram homens preparados. Pessoas que lideravam, pessoas de importância, pessoas de experiência, mas que após passarem 40 dias olhando para tudo aquilo que Deus havia prometido e realmente chegar à conclusão, estando ali, que era mais do que eles poderiam ter imaginado, era mais. Eles começaram a se envolver com
com as situações que eles estavam vendo. Eram gigantes de cá, eram jebuseus de lá, hititas, cananeus, ponto. Acabou a força. O sonho, a grandeza, aquela vitória, de repente já não era mais uma vitória. Por quê? Porque o medo foi tomando conta. Eles começaram a olhar de tal maneira para os Enaques, os hititas, os jebuseus, os cananeus, que de repente eles já não viam mais a terra. Que era uma grande vitória, era a grande vitória da vida deles, que eles tinham trabalhado, caminhado e lutado para atingir durante anos. Mas agora, tem Enaque aqui, tem hitita aqui, tem cananeu aqui, tem jebuseu, quer dizer. Então não podemos vencer. E eles começaram com aquela ladainha toda. E você vê que quando tem alguém que tem um espírito diferente, e eu vou até ler isso já já, a reação é sempre diferente. O que o Caleb falou? Fez o povo calar. Cala a boca, gente. Cala a boca. Vocês estão falando demais. Isso não tem sentido, essa ladainha toda. Tudo que nós temos que fazer é subir e tomar posse. Você vê que é bem diferente. Aí as pessoas param e perguntam assim, tem sempre aqueles, por que alguns vencem, atingem seus objetivos, estão sempre por cabeça? Por quê? Aqui não, eram 12. Todos tinham ido para o mesmo lugar, tinham visto as mesmas coisas. Todos tinham caminhado para viver a mesma, para possuírem a mesma terra. Você vê, para olhar, tudo igual. Não era tudo igual, não, espírito. Aí que está. Enquanto uns focaram nos Enaques, nos hititas, nos jebuseus, nos cananeus, 2 focaram na promessa. Então tem uma diferença fora de série. Muito grande. Aí está. Por que eu tenho a mesma Bíblia. Eu ouço a mesma pregação. A mesma palavra. Eu cultuo a Deus na mesma igreja. Peraí, o que tem de errado comigo? Espírito. Espírito. O que tem de errado com o espírito? Por que o fulano teve o mesmo problema que eu e ele venceu e eu ainda estou com essa situação? Eu já ouvi gente falar para mim exatamente isso. Peraí, mas eu não entendo. Por que o fulano chegou outro dia, ele conseguiu comprar a casa dele, eu não consegui. Foi curado daquela enfermidade, a mesma enfermidade, do mesmo lugar que eu também fui acometido e eu não consegui. E a pessoa já foi curada, eu não fui. Aqui todos estavam na mesma situação. Mas é aí que você descobre quem tem uma fé diferente. É a reação. Mas todo mundo reagiu aqui. Todo mundo. Só que uns reagiram negativamente. Os outros positivamente. Uns apresentando todos os problemas. Os Enaques, os jebuseus, os hititas, os cananeus. E os outros não. Escuta, cala a boca, gente. Vamos subir e tomar posse, porque Deus é com a gente. Tem muita diferença. Do sujeito que vive com ladainha, porque não vai, porque não acontece, porque é impossível demais, porque não tem jeito, porque tem muita gente na minha frente, eu não vou conseguir isso, porque é a ladainha. Cala a boca, gente. Foi isso que Caleb falou, cala a boca. Vamos subir e tomar posse, é certo que nós venceremos. Espírito diferente. Eles tinham ficado 40 dias todos no mesmo lugar, tinham provado o mesmo fruto,
tinham visto a mesma terra, tinham visto os mesmos Enaques, cananeus, jebuseus e hititas, tinham visto a mesma terra, eles tinham caminhado na mesma direção, estavam esperando pela mesma vitória e etc. Mas a reação, reagiram. Todo mundo aqui teve reação, só que uns na incredulidade e os outros na fé. Na fé viva. Enquanto uns estavam focados nos problemas, nas dificuldades que teriam que encarar, os outros estavam focados em Deus e na certeza que podiam vencer. Na certeza. Uns estavam olhando e vendo só impossibilidade. É impossível, bom, é impossível, acabou. Então é impossível, acabou. Os outros não. Para Deus não é impossível. Calem a boca, vamos subir, toma posse, é certo que nós vamos vencer. Então, sempre vamos encontrar gente tentando argumentar o porquê disso, o porquê daquilo, olha a minha vida aqui, olha essa situação. Mas isso não vai mudar. Por que não aconteceu comigo? Por que aconteceu com fulano? Está aqui. Todo mundo na mesma direção. Você vê que às vezes parece, alguns, eu não tive a mesma oportunidade ou privilégio. Estava todo mundo na mesma terra, provando do mesmo fruto e a possuir a mesma terra. Mas uns estavam focados só em problemas, em dificuldades, em obstáculos, e enfim, não tem jeito. A terra em que nós estivemos, ela devora os homens, está aqui. É terra de gigantes. Nós não podemos vencer. E o que é pior, como o ser humano tem facilidade de absorver coisa ruim. Essa turma aqui, de gente incrédula, lançaram aquele relatório negativo e o povo absorveu. Você vê que a coisa mais fácil que tem é uma pessoa contagiar a outra negativamente. É muito fácil uma pessoa ser contagiada pelo negativismo, pela incredulidade, pela dúvida, por situações contrárias. Apresentaram um relatório negativo, de repente, eu vou continuar. Estava todo mundo chorando, todo mundo gritando, todo mundo desesperado, pedindo morte, falando asneira. Então você vê que é muito fácil uma pessoa, ao invés de se envolver com a promessa, com a vitória, se envolver com os problemas que estão ali. A terra era incrível, tinha sim problemas gigantes, etc e tal. Mas, se Deus já tinha conduzido a vida deles e os levado até ali, Ele ia continuar levando. E gente que tem espírito entende isso. Tanto é que Caleb e Josué tinham certeza que eles podiam. No entanto, os outros não. E você vê como é fácil contagiar negativamente. Caleb e Josué, eles trabalharam ali para mostrar que aquilo tudo era um absurdo. O restante passou aquele relatório negativo e contaminou, disseminou aquela mensagem negativa e o povo tomou conta daquilo. Então tem gente que facilmente, ele permite que o espírito dele seja abatido
por uma notícia ruim. De repente, tudo fica, aquilo que é terra que mana leite e mel. Não é mais. Não era mais a terra que mana leite e mel, era a terra de gigantes. Era a terra que devora os moradores. De repente não era mais terra boa. E olha como é que eles se viram diante dos moradores, como gafanhotos. Olha como estava o espírito deles. Quem servia o Deus vivo. Não é o Deusinho que fizeram no fundo de um quintal, não. Estou falando do Deus vivo que fez o céu e a terra. Estavam dizendo, nós somos como gafanhotos diante deles. E às vezes a gente olha isso aqui, nossa, mas que absurdo, não é? É um absurdo, mas direto nós encontramos gente com esse espírito. A terra é boa, a promessa é grande, o negócio é promissor. Mas o sujeito só está olhando para os gigantes. Para os jebuseus. Esse jebuseu, não dá para eu vencer o jebuseu, não dá para eu vencer o hitita. Esse cananeu é impossível, esse Enaque, impossível. Enaque é gigante. Eu não tenho como vencer o Enaque, os Enaquins. Eu não tenho como. Ah, não, eu sou pequeno, eu sou um inseto. Eu sou um gafanhoto perto deles. É por isso que tem muita gente que nunca realmente tem sua vida mudada e seus sonhos realizados. São pessoas que sempre se envolvem com aquilo que ela não devia se envolver. Ah, bispo, é a pressão, é isso, aquilo. Deus não espera esse tipo de atitude. Ele não espera. Ele não espera do seu povo. Ele espera um espírito diferente. Ele espera um espírito diferente. Deixa eu só continuar essa parte para eu ler o outro versículo. 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Olha aqui, por quê? Porque eles ouviram. Esse povo que estava chorando, não viram a terra, eles ouviram. Você vê como é fácil uma pessoa se desmoronar por causa de uma coisa que ela ouviu? Desmorona. Tem gente que desmorona. Uma notícia, pronto, ela nem viu. Ela já compra aquela ideia como verdade e acabou. Todo esse pessoal aqui, eles compraram a ideia dos negativos, dos incrédulos. É muito fácil, quantas vezes Deus promete milagres. Deus promete, Deus tem prometido é milagre. Aí a pessoa coloca o pé lá fora, ela já esqueceu tudo que Deus prometeu a ela. Não sei quem, não sei de onde vem, nem para onde vai, vem e diz, não dá, não é para você. Você não vai conseguir, não tem jeito. Isso aqui não tem, pronto, desmorona. Esse não é o espírito que Deus espera encontrar no seu povo. Não é o espírito. Ah, bispo, mas eles falaram, e daí? E daí? Eu fico com o que Deus falou e me prometeu, ou fico com o que não sei o que eu ouvi aí? É por isso que você encontra alguns sempre bem-sucedidos. É porque foi fácil? Não. Porque o poder de reação, a forma de reagir foi diferente. Foi mais fácil. Alguém poderia dizer assim, não, Caleb e Josué, eles entraram na terra, porque foi bem mais fácil para eles. Para eles, sabe, eles não tiveram que vencer nenhum gigante, não tinha problema. Não. Ao contrário, Caleb tinha 85 anos e ainda estava tendo que enfrentar gigantes para possuir a terra dele. Mas você vê que o espírito continuava
sendo um espírito diferente. É mais fácil se abater? Claro que é. Tudo que é para o lado negativo, sempre é mais fácil as pessoas penderem. Mas é isso que nós aprendemos com o Senhor Deus? Não. Jamais. Jamais. Mas, bispo, que nada, gente. Preste atenção numa coisa. Às vezes tem gente que quer justificar até o negativismo dele. Por que ele está negativo? Por que ele está duvidando? Isso não tem explicação. Isso não tem. Você não pode aceitar. E pronto. Aí levanta um religioso. Mas é que a gente é humano. A gente se abate, reaja. Sempre tem que reagir. Sempre. O problema aparece para administrar e resolver, e definir e vencer em Deus. Não para nos derrubar. É para viver milagres. Levantou um problema? Busque a Deus. E Ele vai te dar vitória. Nenhum problema pode vir para derrubar a pessoa. Nenhum problema pode chegar na tua vida para te fazer desmoronar. Mas para te levar a viver mais um milagre. E mais outro milagre. E assim por diante. É o que Deus espera de nós. Tem coisas que vêm na vida da gente. E vem mesmo com a intenção maligna de destruir. Mas você só será destruído se você permitir. Porque se você reagir dentro da fé, não tem destruição. Não tem. A vida do justo é uma vida bem cuidada. E se um justo, se uma pessoa que se diz justa, um servo do Senhor, uma serva, está caindo numa decadência, procure no teu espírito. A resposta está no espírito que está dominando a tua vida. Não há dúvida. Porque venha o que vier, se você mantém o espírito, você supera aquilo. Aquilo não tem poder de te derrotar. Aconteça o que for, não tem poder de te derrotar. Seja o que for, acredite no que estou dizendo. Seja o que for, não tem poder de te derrotar. Quando uma pessoa é derrotada por um problema a derrota. Foi o espírito. Aí diz, não, aquele problema derrotou a pessoa. Não, foi o espírito dela que derrotou com ela. A levou à derrota. Entendeu a diferença? As pessoas têm que culpar. Esse problema aqui foi o que me derrotou. Não, foi o espírito que está em você que te derrotou. Não foi o problema. Eu estou me fazendo entender ou não? Amém. Não é o problema que vai te derrotar. É o espírito que está em você que vai te derrotar. Ou vai te levar à vitória. É o espírito. Nenhum problema tem poder de nos derrotar. Eu vou repetir. Nenhum problema, nenhum capeta, nenhum espírito diabólico, nenhuma força infernal pode destruir com uma pessoa que anda com Deus. O que destrói com a pessoa não é aquele problema, aquela doença, aquele desemprego, aquela injustiça. É o espírito que ela deixa dominar a vida dela. É o espírito. O que mata as pessoas não são problemas que surgem. Não são Enaques, Jebuseus, Enaquins, Hititas, Cananeus. É o espírito que está na pessoa. O espírito. Eu vejo isso até na vida do ímpio. Quando o ímpio reage a uma situação com um espírito diferente, ainda que seja
um espírito totalmente voltado para a força humana, mas com uma força diferenciada, ele se sobressai. É verdade ou não é? Até o ímpio consegue vencer coisas declaradas como impossíveis, muitas vezes. Como impossível de ser vencida. Então, eu jamais vou aceitar que um justo, num problema, quando se depara com um problema, peça morte. Que justo é esse? Que Deus é esse que você serve? Que no momento de aflição diz, eu quero morrer, vou me tirar da janela. Que Deus é esse que o sujeito conhece? Por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? No mundo tereis aflição. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ele não disse ele livra de algumas, ele disse livra de todas. Ele livra de todas as aflições. Então, tem gente que anda com Deus, que é o justo, mas que reage pior do que muito ímpio. Pior do que muito ímpio. Muito pior. Ele se entrega mais do que pessoas que muitas vezes dizem até que não creem em Deus. E uma pessoa que conhece o Deus vivo, pelo menos diz que conhece, e que conhece sobre a eternidade, que conhece o poder de um Deus infalível, que já ouviu não sei nem quantas vezes, é capaz de se entregar a um problema, ao desespero, à situação. Perdi meu emprego, estou velho demais, estou velha demais. Eu sou um gafanhoto diante dos Enaquins. Eu descobri que estou com uma enfermidade incurável. Eu sou um gafanhoto diante desta enfermidade. Tenho a concorrência, o meu concorrente é muito maior do que eu. Ele tem mais poder de fogo do que eu, ele tem mais condições de investir do que eu. Eu não posso com ele. Eu sou um gafanhoto diante do meu concorrente. Eu estou acabado. Eu não consigo vencer isso, eu não posso vencer. Aqui, ó. Aqui. Me disseram isso, me disseram aquilo. Tem muita gente que envergonha feio o Senhor. Porque Deus está esperando uma atitude de fé, como foi de Caleb e de Josué, e a pessoa está lá se dizendo, se colocando como um gafanhoto, como eu li aqui. Ele é um gafanhoto diante do problema. O problema é um gigante imbatível e ele é um simples gafanhoto. Esse espírito aqui é o espírito que mata a pessoa. É o espírito que destrói. É o espírito que te impede a viver todas as promessas de Deus. Esse espírito aqui é que mata. Mata a alma, mata o espírito, mata o corpo, mata. Ele mata. É por isso que tem tanta gente morta. Morta na fé, morta. Morta. O espírito está morto. Não tem força, não tem ânimo. Por quê? Porque o olhar está só nos Enaques, nos cananeus, nos jebuseus, nos hititas, nos gigantes. Se vê como um gafanhoto, como uma coisa tão pequena e tão incapaz de vencer aquilo que é tão grande. E Deus deve ser um gafanhoto também.
Ele deve olhar para Deus como um gafanhoto também. Pequenininho, sem poder. Deus não pode fazer nada. O que mata é o espírito. O que destrói, o que leva à derrota, não é o problema. Eu entrei em depressão porque eu fiquei desempregado. Porque eu fiquei sabendo que eu estava com problema de saúde. Não, você entrou em depressão, a pessoa entrou em depressão porque cedeu um espírito derrotado. Porque se entregou àquele espírito. Aqui. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar, nem tinham visto. Já tinha absorvido o pior. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. É onde começa a queixar. Está num problema? A culpa é tua, fala para a mulher. A culpa é tua, fala para o marido. Fala para não sei quem, a culpa é tua. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor. A culpa é tua, Deus. Aí começa, se fosse para eu passar por isso, era melhor ter morrido, era melhor nada disso ter acontecido, eu nem devia estar vivo, porque não sei o quê. Aí começam as asneiras. As asneiras. A pessoa começa a falar asneiras. Só besteira, não fala nada que aproveita. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra para te abençoar, para te abençoar. Só para nos deixar cair a espada. Por que Deus permitiu isso? Agora eu vou perder meu apartamento porque eu não tenho emprego para pagar. Vou perder meu carro porque eu não tenho dinheiro para pagar. Eu vou perder tudo porque agora eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Eu só vou perder. Vou perder, agora cair a espada. Agora eu perdi, acabou. Vou cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados, como dispôs de nós. Aqui, imaginação. Você vê a criatividade. Vão morrer a espada, as mulheres vão ser levadas com os filhos. Acabou, vamos perder tudo. É o nosso fim. Não seria melhor voltar para o Egito sempre, né? Sempre é melhor retroceder, desistir, voltar para o Egito, voltar a ser escravo, trabalhar dia e noite como escravo, sendo espancado. Essa é a ideia do diabo para muitos, que coloca na cabeça de muitos. É melhor desistir da fé, é melhor voltar para o mundo e servir o capeta. Quando eu servia o capeta, minha vida era melhor. Tem gente que age exatamente assim. Porque quando a pessoa diz, eu vou largar, eu vou parar, você vai lá. Se tá difícil então com Deus, vai ficar bem melhor longe de Deus. Vamos voltar para o Egito. Eles passaram 430 anos na escravidão. Tem gente que passou anos na vergonha, na escravidão, numa vida difícil, nunca. Quantas vezes eu encontrei pessoas que já estavam vivendo uma vida que nunca, nem de binóculo, nem por binóculo tinha enxergado um dia viver. Quando está vivendo, a hora que se depara com um problema, eu quero voltar para o Egito, quero voltar a ser escravo. Tem gente, quantas vezes eu encontrei pessoas que nem por binóculo, ele enxergou a vida que ele estava vivendo já em Deus. Mas no primeiro problema, ou num momento difícil, em algo bem que veio, que não era fácil, quero voltar para o Egito. Vou desistir de tudo, vou parar. Não quero mais saber. É a última vez também, o último jejum que eu vou. Se Deus não fizer agora, também não quero saber mais. Aí o diabo lá atrás, aplaudindo, fazendo todo tipo de movimentos de alegria, dizendo, opa, mas um pouco, está no papo.
Está no papo. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Acho que é melhor. Melhor mudar. Vou voltar para a minha velha fé, vou voltar para a minha antiga igreja, vou voltar para o meu antigo Deus, vou voltar. Enfim. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra. Eu entendo sempre assim, porque eu me coloco diante da situação e eu penso, bom, só me resta agora tampar a cabeça, porque não tem mais o que fazer mesmo. Prostraram, quer dizer, meu Deus, dá para acreditar que nós estamos vendo tudo isso aqui. Vendo isso aqui. Diante da assembleia, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado, quer dizer, eles tinham vivido a mesma coisa, tinham visto a mesma coisa. Rasgaram as roupas e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, gente. Se o Senhor se agradar de nós, eu amo esta colocação deles, Ele nos fará entrar na terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós, olha que espírito, porque nós os devoraremos, como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Você vê como é que é, o capeta cega o entendimento de uma pessoa de tal maneira que a pessoa não ouve mais nada, não vê mais nada e vai levando a pessoa para a direção da destruição. 24. Repitam comigo, por gentileza. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito. De novo, outro espírito. Outro espírito. E me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Ele entrou na terra não por nenhum outro motivo que não ter um outro espírito. Ele tinha um outro espírito. Ele e Josué reagiram completamente diferente de todos os demais. Então está aí, mais do que claro. Não existe essa história, isso eu não posso vencer. Isso não dá para vencer. Isso é maior. Eu não posso com isso. Você pode vencer qualquer obstáculo, qualquer desafio, qualquer coisa, qualquer problema. Você pode vencer qualquer um. Não existe. Você será derrotado se você permitir. Não esqueça. O que leva à derrota não é o problema, é o espírito que está na pessoa. O que mata é o espírito. E o que leva à vida é o espírito. O Caleb tinha um outro espírito. E que espírito é esse? Um homem que reagia com uma fé diferente. Havia convicção, enquanto todo mundo estava falando ladainhas. Ele estava falando: cala a boca, gente, vamos subir e tomar posse, larga de ladainha. Enquanto todo mundo estava dizendo: nós somos como gafanhotos, ele estava rasgando junto com Josué as roupas e dizendo: nós só temos que fazer Deus se agradar de nós. E como é que uma pessoa faz Deus se agradar dela? Crendo, né? E sem fé é possível agradar a Deus. Seja o que for que você está vivendo, Deus está lhe garantindo vitória. Amém. Seja o que for, Deus está deixando bem claro
o que vai te levar ao fracasso e à derrota é o espírito que você permitir dominar sua vida. Se for de derrota, de incredulidade, de fracasso, você vai perecer mesmo. Mas se você permanecer certo, convicto, que nada pode impedir a sua vida de fluir em vitórias, em bênçãos, e que esse problema é só mais um para você viver milagres, você já venceu. Se o teu espírito for o mesmo de Caleb e de Josué, você entra na terra. Se for dos demais, você não vai entrar, porque eles não entraram. Se você se vê capaz de enfrentar qualquer gigante, você já venceu os gigantes. Se você se vê como um gafanhoto, você já fracassou. Se as notícias ruins não te afetam, você já está na terra. Se elas te fazem chorar, falar de morte, retroceder, você já fracassou. Você já pereceu. Então, o que leva uma pessoa à vitória ou à derrota? O espírito que está nela. Por isso que nós sempre falamos, muda o espírito, muda o resultado. O que acontece com muitas pessoas quando elas chegam na igreja? Elas mudam o espírito. Elas absorvem um espírito diferente. A vida delas começa a mudar. O que acontece com a mesma pessoa que às vezes está na igreja? Ela volta a ceder àquele mesmo espírito de quando ela chegou. O que começa a acontecer? A vida dela começa a retroceder. Isso é assim. Isso não tem segredo. O sujeito fica naquela dificuldade de ter um entendimento assim. Quando eu cheguei, até vivi, agora não sei, não está acontecendo. Não está, meu filho, não está, mudou o espírito, filho. É que quando você chegou, você tinha um espírito agora. Você perdeu aquele espírito derrotado, absorveu um espírito de vitória. Aí, de repente, você começou a ceder, a retroceder, a fazer o caminho inverso. Você começou a ceder a um espírito derrotado. De novo. O que começa a acontecer? A vida a andar para trás, a dar errado. Por que você encontra pessoas que estão sempre subindo degraus, e sempre avançando, e sempre mais conquistas, e sempre mais avanços, e sempre para cima? Porque o espírito dela sempre evolui naquela direção. Quando você vê uma pessoa que logo ela começa a desaparecer espiritualmente, é que ela perdeu o espírito. Difícil de entender? Não. Está entrando? Amém. Não tem. Isso aqui a gente fala, isso é arroz com feijão, a gente fala direto. Só que acontece que alguns já ouviram isso 500 vezes, mas caem no mesmo erro. Todo mundo tem dias bons e dias ruins. O problema é que quando a pessoa está num dia bom, ele... uau! No dia ruim, se entrega. Ele tinha que manter o mesmo espírito nos dias ruins. Não, Deus está comigo. Já venci. Isso é mais um grande milagre que vou viver. E segue a vida. Mas ao contrário, ele se depara com um problema, ele vai se retraindo até se definhar e seca. E alguns apodrecem, como nós falamos no domingo. Quantos que apodreceram na fé? Que um dia estavam na condição de cinto de linho útil, bonito, hoje estão na condição do cinto apodrecido, por quê? O estado espiritual da pessoa. A condição é que ela foi cedendo, ela vai mudando o espírito, para o lado, vai se entregando aos problemas, às situações, e vai se entregando, daqui a pouco já era. O Caleb é um exemplo de quem nunca perdeu o espírito, ao contrário, sempre evoluiu no espírito da vitória. Sempre evoluiu. E é por isso que ele terminou vitorioso. E o Josué também. Então, se você entende isso e reage, e crescendo cada vez mais em Deus, com um espírito forte e determinado, ninguém te derruba. Venha o que for, não tem poder para isso, porque você é mais forte. Você é mais forte.
Você tem que ser mais forte. Lembre-se disso. Aconteça o que for, você tem que permanecer mais forte. Nada nesta vida pode ser mais forte que você. Nada. Nada. Isso é manter o espírito e crescer cada vez mais nesse espírito. E você absorvendo isso, então você pode dobrar o joelho agora e falar com Deus, com uma força, com poder, porque você enxerga agora todos os Enaques, os cananeus, jebuseus e hititas, eles sim são os gafanhotos, você é o gigante. Então, esse é o jejum do impossível. E eu estou gastando esse tempo aqui com você, a gente falando sobre esse assunto, porque eu tenho absoluta certeza que Deus quer reavivar o seu espírito, porque Ele quer fazer uma obra grande na sua vida. Mas Ele não pode fazer como o próprio Josué e Caleb disseram, tão somente, vamos fazer o Senhor, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar. Então Deus quer se agradar de você. E como é que Ele vai se agradar de você? Olhando e encontrando o quê? O Espírito excelente, o Espírito da fé viva. É esse que vai te levar à vitória, é esse que agrada a Deus. É esse que vai fazer você viver o seu milagre. Em nome de Jesus Cristo. Então, vamos dobrar os joelhos e vamos falar com Deus. E você sabe, vamos orar agora e daqui a pouco eu vou ungir você.